Lembramos que nós vamos ter EBD e depois teremos nossa assembleia hoje, tá? João capítulo 17. Quero ver se eu consigo fazer nos mesmos passos que o Gleidson. Dá tudo numa aula. João 17. Famosa oração sacerdotal. Nós vamos ler os 26 versículos. Oração sacerdotal. João 17, do 1 ao 26. João 17. Não tem opção de pergunta hoje. Tá, tô brincando. Vamos ler o texto, diz assim, João 17, 1 a 26. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, ovelha nesse contexto está atrelado a essa frase, a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado, que me tens dado, provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo, a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Agora entre nós aqui, você. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Oremos. Que preciosas palavras são essas, e nós somos indignos delas. E quantas vezes nós traímos a intenção do cabeça da igreja, por não prezar pela unidade que dá testemunho de que tu enviaste Jesus. Priorizamos tantas outras coisas que mais nos dividem do que nos aproximam da glória do Senhor, e com grande razão as pessoas questionam que Deus é esse, qual é a igreja certa, porque estamos nos degladiando. A verdade é importante, mas a verdade deve levar à unidade. A verdade de que tu enviastes o teu Filho, de que Jesus Cristo é Deus encarnado, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, que nós nos sujeitemos à clara intenção do nosso Senhor exposto nesse texto, de sermos um, como Ele é em Ti, e que nós sejamos nele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós temos, hoje e talvez domingo que vem, já vou avisando, né? Então, talvez a gente cubra esse capítulo em 2 domingos. Eu sei que nós já passamos pela exposição de João, já pregamos João todo. Eu sei que seria muito da minha parte exigir de vocês lembrança de muita coisa que a gente falou no Evangelho de João, mas eu espero que dê para vocês lembrarem de alguma coisa. Qual é o objetivo da lição? Entender a importância da oração sacerdotal de Jesus. E entender, e eu quero adicionar aqui, nos sujeitarmos à intenção dessa oração. A intenção desta oração é a unidade do povo de Deus. É a unidade dos salvos, daqueles que estão no corpo de Cristo. O texto nós já lemos, João 17, os versos 1 a 26. Então vamos à nossa introdução. A oração sacerdotal é a mais bela declaração de amor de Jesus pelo seu povo. Trata-se da oração mais magnífica feita aqui na terra e registrada na Bíblia. Todas as orações têm o seu valor, mas quando o Senhor ora, suplanta todas, né? Passa todas. Principalmente porque esta é a oração que nós não temos dúvida nenhuma de que deixará de ser atendida. Não, ela será atendida. Ela será atendida. Não há conflito entre a Trindade, entre interesses, entre propósitos, na unidade das pessoas da Trindade. Jesus termina o seu discurso aos discípulos com uma oração. Vale lembrar que João, nós temos uma forma de abordar o ministério de Jesus diferente dos sinópticos. Até o capítulo 12, se eu não me engano, são 2 anos do ministério de Jesus. Nós sabemos disso porque 2 vezes é mencionada a festa da Páscoa. Páscoa só acontece uma vez por ano. Então, no capítulo 2 nós temos Jesus saindo do templo, uma festa da Páscoa. Mais para frente temos uma outra festa da Páscoa. E do capítulo 13 adiante, a preparação para a ceia da última Páscoa. Ou seja, Jesus com os discípulos. Então, do capítulo 13 até o final de João, nós temos a última semana de Jesus. É dessa forma que nós olhamos o tempo dentro
do Evangelho. Então Jesus aqui está na sua última semana, já praticamente nas últimas horas. Então Jesus termina o seu discurso aos discípulos com uma oração. No discurso, ele exerceu o papel de profeta, novamente, para guardar de forma bem simples. Profeta é aquele que fala representando Deus. Nós não vamos entrar no mérito de continuidade, descontinuidade, nós estamos só estabelecendo o seguinte: profeta é a pessoa que Deus levanta para falar em seu nome, ou usando a palavra de Deus, fala em nome de Deus. Este é o profeta. Então ali ele estava falando em nome do Pai, revelando aos discípulos, coisa que na oração Jesus repete várias vezes: eu expus a sua palavra a eles. Eles compreenderam que tu me enviaste. Como que chegou a essa compreensão? Porque o profeta falou. E, de certa forma, a multidão via Jesus como um profeta. Lembra que em Mateus, Jesus vira para os apóstolos e diz: que dizem as pessoas quem eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. Nicodemos, quando chega para conversar com Jesus em João 3, fala: mestre, ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. A ideia, olha, tu és um profeta, tu és enviado da parte de Deus. Nesse ponto, ok. Mas, na oração, ele assume o papel de sacerdote. E nesse ponto, todo mundo aqui já está craque. Estamos aí fazendo exposição de Levítico, estamos vendo de trás para frente, de cima para trás, do avesso, o que é o sacerdote. Sacerdote representa o povo diante de Deus. Enquanto o profeta representa Deus diante do povo, é um delegado de Deus para ser o mensageiro ao povo, o sacerdote é um escolhido, é um levantado para representar o povo diante de Deus. Nós sabemos disso pelos tipos e figuras que aconteciam no Antigo Testamento. Do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, e não todas aquelas pessoas irem presencialmente lá, mas que na pessoa do sumo sacerdote, todos estavam representados. Jesus agora está representando este povo em sua oração. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tá bom, vamos continuar. Warren Wiersbe, ele comenta que nesta oração, Jesus declara 4 privilégios que temos como filhos de Deus, os quais nos tornam vencedores. Nós compartilhamos a sua vida. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não lembro se vocês lembram, mas nessa parte da exposição eu falei que era como se fosse um comentário de João no meio da oração de Jesus. Né? Jesus nunca se referiu a ele como, eu sou Jesus Cristo, mas sempre um terceiro se referindo a ele. Então nós temos Jesus falando a oração, e quando fala da vida eterna, como se João, o editor, estivesse dizendo: e a vida eterna é esta: conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo. Porque o propósito de João é qual no livro? Esse eu não vou responder. Quem lembra qual é o propósito do Evangelho de João? Fala bem alto, gente. Estes, porém, foram registrados para que saibais ser Jesus o Cristo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tudo o que João escreve é para que os seus leitores saibam, creiam e tenham vida. Então, nesse ponto, é como se João estivesse fazendo um comentário. Essa vida que Jesus está falando está em Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos a sua vida. Nós conhecemos o seu nome. Temos a sua palavra. Lembra Jacó lutando com o anjo? Diga-me, qual o seu? Quem tu és? Não me saia daqui. Tá? Temos a sua palavra, compartilhamos a sua obra. Eu os envio para o mundo. Então nós temos essas 4 questões envolvidas na oração de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus é uma unidade que se divide em 3 partes. Então, primeiro, Jesus ora por si mesmo
e diz ao Pai que concluiu sua obra aqui na terra. Então, a primeira etapa dessa conversa é Jesus falando com seu Pai sobre algo que surgiu na eternidade e não na terra. Algo que a gente chama, na teologia, da economia da Trindade. O que cada pessoa da Trindade tem por responsabilidade em toda a criação. E na obra da redenção, nós somos aqui iluminados, né? Ou é revelado a nós que o Pai tem um grupo e um número de pessoas e que o Filho estava responsável de realizar algo em favor desse grupo de pessoas. Segundo, Jesus ora por seus discípulos, pedindo que o Pai os guarde e os santifique. Tá? Por um lado, irmãos, santificação é uma responsabilidade pessoal de cada crente. A sua vontade, a sua volição deve ir atrás de santidade. Do outro lado da moeda, nós somos informados que é Deus quem nos santifica. E aqui eu não vou fazer o que eu me aventurava a fazer anos atrás, tentar unir essas duas verdades. Eu só declaro o que está aqui. Nós somos chamados a nos santificar, por outro lado, Deus nos santifica. E aqui Jesus está pedindo para que estes sejam protegidos e separados para a obra que eles tinham. E essa daqui é até uma das, vamos dizer assim, uma das argumentações a favor do porquê que nós não temos apóstolos hoje. Da oração especificamente para aqueles discípulos, os guardaram e os santificaram, separaram ali, mas também tem uma oração um pouco mais genérica ou mais ampla que envolve todos aqueles que viriam a crer. Terceiro, Jesus ora por toda a sua igreja, pedindo unidade. Então, unidade, irmãos, é um negócio sério. Por isso que em 1 Coríntios 6 é dito que Deus vai destruir aquele que destrói o corpo. E não é o que se auto-executa, mas é aquele que racha a igreja, aquele que perturba a igreja, aquele que machuca a igreja no contexto. Porque a unidade é um bem precioso aos olhos de Deus. Unidade é um bem precioso aos olhos de Deus. Então vamos analisar segundo esta lista. Então Jesus ora por si. Então nesse trecho em que Jesus ora por si mesmo, nós temos 6 detalhes importantes. Primeiro, quem ora? Jesus. A oração vem logo após a celebração da ceia e dos sermões, da pregação. Ele desce para a oração. O Filho se dirige ao Pai como único mediador da nova aliança. Tá? Então, eu sei que a gente fala, mas estamos na nova aliança, estamos na graça. Mas pode ser, irmãos, que no meio evangélico as pessoas sejam muito mais versadas em entendimento da aliança mosaica do que da nova aliança. De saber do que a compõe, o que está inserido nela, porque o sangue de Jesus é o sangue desta aliança. Quando ela foi anunciada, por que ela foi anunciada, para quem ela foi anunciada, como que nós usufruímos das cláusulas inseridas na nova aliança. Que é o que nós não vamos entrar hoje, não dá tempo. Mas na ceia é dito o seguinte: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Não está se referindo a um contraste com a aliança mosaica, não está se referindo a um contraste com a aliança noética, é um contraste com a aliança abrâmica, não era mosaica. Com a aliança abrâmica, nem noética, é um contraste com a aliança feita através de Moisés. Há uma nova forma de se relacionar com Deus por meio do que Jesus Cristo estabeleceu. Sem mais os tipos, figuras, sombras e símbolos, mas pela realidade que há
em Jesus Cristo. Então, a palavra mediador, mesistes, significa intermediário, reconciliador e intercessor entre duas partes. Nunca é Deus se reconciliando com o homem. É sempre o homem sendo reconciliado com Deus. Segundo os Coríntios 5, vocês lembram? De sorte que nós somos embaixadores de Cristo e importa que vos reconcilieis com Deus. Façam as pazes com Deus. Se acertem com Deus. Estava fazendo devocional essa semana com a família e o livrinho do Mauro Clark, né, argumentos que os incrédulos usam, a pessoa diz o seguinte: o inferno é aqui na terra. E aí começa a falar de todos os problemas que essa pessoa tem e tal, que não sei o quê. E como ele descreve a eternidade de sofrimento, é uma coisa que choca quando a gente para pensar, porque chega até a enlouquecer alguém. Mas é o que nós temos que anunciar, irmãos. Sem essa mediação, sem este novo e vivo caminho, que é Jesus ao Pai, ninguém escapará dessa realidade. Ninguém escapará dessa realidade. Ele não só foi revelado como mediador do seu povo ali, mas como João vai dizer, especialmente no capítulo 3, ele não veio julgar o mundo porque o mundo já está julgado. Ele veio para salvar. A declaração de condenação já impera. Os pecados já estão acusados. A sentença já está dada. João 3,39. Todo aquele que permanece rebelde contra o Filho não verá a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Mas Jesus é o mediador. Ele está no meio, chamando, olha, venha, posso ver o seu caso. Venha, posso te ajudar no seu caso. Mas aqui, ele ora como mediador, o único que pode ser colocado nessa posição. Eu sei que por carinho e até por simplicidade, muitas vezes as pessoas acham que a oração do pastor tem mais poder que a oração de qualquer outro membro. Mas eu não sou mediador, irmãos. Lembrem-se disso. Eu não tenho uma capacidade especial além de qualquer outra pessoa, porque todos nós temos o mesmo espírito. Eu não estou dizendo que você não possa pedir oração. Mas por que eu quero dizer isso? Porque é muito tentador para a liderança assumir esse posto de mediador. Porque se não for por mim, se não for assim, se não for assado, só um mediador, Jesus Cristo. Só um mediador. Segundo, ainda quem ora, Jesus é o nosso mediador com Deus. Ninguém pode chegar até Deus, da terra para o céu, senão por intermédio de Jesus. E nenhuma bênção pode ser recebida do céu na terra, senão por meio de Jesus. Voltando aí, algumas páginas da sua Bíblia, o 14:13 de João diz assim: e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos lá. Segundo, como ele ora? Como ele ora? Erguendo os olhos aos céus, né? O texto diz: levantou os olhos aos céus e disse, versículo 1. O gesto de Jesus expressa a atitude do seu coração. Ele é levantar a sua alma a Deus. Só o Salmo 25:1, coisa rápida aqui para achar, diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. É dirigir-se reverentemente ao trono de Deus, local de onde todas as decisões que acontecem no universo são tomadas. É um ato de total confiança em Deus. Eu sei que nós ajoelhamos, eu sei que nós, às vezes, o maior ato de humilhação que queremos mostrar para nós mesmos, né? Isso feito longe dos olhos dos espectadores, às vezes nós colocamos a testa no chão, nos debruçamos, porque queremos mostrar que estamos nos rebaixando. Mas, ao mesmo tempo,
é uma forma de ser elevado ou de nos elevarmos diante de Deus, porque Deus está acima. João vai dizer, aquele que vem do alto, aquele que procede do alto, João Batista, falando a respeito de Jesus, é antes de mim ou superior a mim. Vamos continuar. Terceiro, a quem ele ora? Ao Pai. Jesus chama Deus de Pai. E isso é uma coisa que os fariseus ficavam tinindo, né? Não tens nem 50 anos e viste Abraão, antes de Abraão existir? Eu sou. Blasfêmia! Vamos matar. Como ousa falar isso? Ele ora ao Pai com carinho, respeito e confiança. Ele estabelece um modelo para todos os cristãos que deverão sempre orar a Deus Pai, colocando-se na posição de filhos. Eu sei que tem muita aberração em termos de oração que aparece aí, né? Talvez a mais gritante de todas é a pessoa que tinha uma pulseirinha e levantava para o céu assim, e falava, Senhor, não se esqueça que eu sou um dizimista fiel, e fazia o pedido dela. Foi um tempo aí, essa loucura. Mas, irmãos, para ser igual ao publicano, acho que falta muito para nós. Lembra o publicano orando? Ele não ousava fazer o quê? Olhar para cima. Ele não ousava levantar a cabeça. E batendo, Senhor, ser propício a mim, pecador. Continuando. Alguém quer comentar alguma coisa? Fernando, pode falar bem alto aí que eu traduzo a pergunta aqui para o áudio. A ideia é, como os homens já estão condenados em Adão, ele não veio para, vim aqui para estabelecer o juízo sobre... Não, os homens já estão debaixo de juízo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Assim como a morte entrou por um só homem pela morte, assim como o pecado entrou por um só homem pelo pecado a morte, assim também como um só homem entrou a vida. A ideia é que João está dizendo, Jesus vem não para ser o juiz, porque isso o Pai já fez. Jesus é enviado para salvar. O Filho do Homem não veio ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o ministério, a obra terrena de Jesus é salvífica. Entretanto, a sua obra como, vamos dizer, sacerdote, nesse ponto, é o que se estende até hoje. Ele veio como profeta, melhor dizendo. Agora, no céu, ele é o sacerdote, conforme Hebreus, e há o ofício de rei, que pelo menos é o que nós entendemos que haverá de acontecer no milênio. Então, nesse momento, ele está oficiando diante do Pai em favor do seu povo. Mas quando ele veio como profeta para anunciar para os homens se arrependerem. Marcos 1, diz, e saiu Jesus pregando pela Galiléia, dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então essa é a ideia. Os homens já estão debaixo de juízo, já estão debaixo da sentença. Ele vem para salvá-los. Vamos lá. Quando ele ora? Na hora determinada da sua morte. Em João, Jesus fala repetidamente, não é chegada a hora. Não é a minha hora. Ele começa dizendo em João 2, casamento de Caná, olha, acabou o vinho. Jesus vira e fala, mas não é chegada a minha hora. E a ideia é de se revelar. Em vários outros momentos, onde ele encontra ameaças de morte, também é afirmado, porque não era a sua hora. Mas tem um momento em que ele diz, agora é a hora. É o momento, né? Não é o Cronos, tá? É o Kairos, é o momento exato. Não é a hora do ponteiro, mas é o momento preparado para aquela situação. A vida de Jesus obedeceu a uma agenda divina, ou um cronograma determinado pela Trindade. Aqui está algo que vale a pena a gente gastar um pouquinho, só para que vocês tenham um vislumbre. Essa ilustração não é minha, é do Augusto Nicodemos.
Tem coisas que nós podemos, não vou falar deduzir, mas perceber quando você está ao lado de alguém que está falando no telefone, e pela conversa você tem uma ideia do que está sendo conversado do outro lado, pelas respostas e tal. Pelo que nós temos aqui desse lado, que é a Bíblia, a revelação, nós temos uma ideia que num outro momento algo foi organizado, decidido, planejado. O problema, e aqui é o que eu insisto com vocês, na eternidade nós não podemos aplicar sucessão temporal. Vocês entendem o que isso significa? Atos um após o outro? Olha, de manhã eu varri a igreja, o primeiro ato, depois eu abri o portão, o segundo ato, depois abri a porta, o terceiro ato, depois eu fiz atos sequenciais que você pode buscar no tempo. Na eternidade isso não existe. Nós pensamos assim. Então eles pararam para discutir alguma coisa, para daí então chegar a alguma conclusão. Não é dessa forma que o planejamento acontece. Na divindade, na eternidade, as coisas acontecem, não que aconteceram ou que acontecerão. Essa ideia de atos que se passam para que um termine e o outro comece, isso não existe lá. Isso existe para nós. Quem não conseguiu entender isso, não precisa ficar, minha esposa não entendeu. Então vamos de novo. Né? Quando fala que Jesus obedeceu a uma agenda divina, na Trindade, esse plano, eu vou conjugar da melhor maneira possível. É. Não é que foi, será. É. Nas pessoas da Trindade, já estava claro o que haveria de ser no momento em que a criação acontecesse. Por não existir tempo na eternidade, é falado de eternidade em termos de tempo para nós entendermos. Antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, quando Jesus fala, na glória que eu tinha junto contigo antes do mundo, isso é para que nós entendamos coisas que acontecem, ou que foram feitas, no momento em que ninguém estava aqui. Então, na eternidade, no ser de Deus, na plenitude da, vamos dizer assim, da essência divina, estas coisas que para nós precisam ser sucessivas, consequentes, né, não existem. Ele não precisa de um quebra-cabeça para pôr a primeira peça para encaixar a segunda, não. Ele não vê aqueles desenhos que formam um quebra-cabeça. Ele sempre vê a imagem completa, pronta. Nós que montamos isso, porque somos limitados. Temos ainda a interferência do pecado na nossa mente. Carecemos da iluminação do Espírito Santo. E precisamos ser amparados de várias outras maneiras para entender verdades bíblicas. Não quero que, com isso, nós comecemos a pisar num campo chamado gnosticismo. Só pessoas iniciadas, bem iluminadas, podem revelar a verdade para os outros. Nós confessamos, pelo menos é o que eu confesso, todo aquele que é habitado pelo Espírito está exposto a toda a verdade de Deus quando Deus assim quiser revelar. Sem a necessidade de nenhum outro mediador debaixo do céu. Tá bom? Ninguém detém isso. Mas eu queria explicar justamente essa ideia de cronograma, porque quando fala isso, você pensa, bom, eu parei para pensar e tal. Essas coisas não existem lá. A perfeição, a grandeza, a magnitude, a excelência e todos os superlativos que existem na nossa língua, mas que não dão a primeira vírgula para descrever quem Deus é, podem ser atribuídos a Ele. A perfeição dele é revelada a nós de forma sucessiva, porque nós precisamos aprender assim, mas isso não significa que as coisas se deram assim lá, por causa de Deus. João sempre... Perdão, alguém quer comentar mais alguma coisa? Pode falar, amor. Começa de novo. A gente cria na nossa cabeça um Deus que não é real, às vezes.
né, por causa das nossas limitações, né? Como sempre vivemos em um país com muito domínio católico, das tradições, dos dogmas e tudo mais, fica às vezes meio misturado, sabe? A verdade, então, não fica bem clara. Eu quero dizer que nós tendemos a romantizar, por exemplo, como aconteceu em Isaías 6, que houve na narrativa um diálogo, quem há de ir por nós? Há quem pense, eu já pensei assim, agora só não estou pensando porque você está dizendo isso, que houve um diálogo e Jesus disse, deixa que eu vou. Entende? Só te falar que eu nunca pensei isso. Nunca ouvi ninguém falar mas assim. a minha cabeça é especial. Então, nunca houve esse diálogo, sempre estava tudo sempre determinado, sempre. Sim, estava claro. Pois bem, João sempre destacou que os dias de Jesus estavam contados e pré-determinados. Quinto, o que ele ora? Nós só vamos ver essa primeira parte hoje sobre a oração por ele. Semana que vem a gente vê o resto. Jesus pede a sua glorificação pelo Pai para que também ele glorifique ao Pai. Então, uma segunda questão aqui, o pessoal vai pegar o texto de Filipenses 2, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação em ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Tá? E de vez em quando aparece algumas pessoas dizendo, olha, Jesus deixou de ser Deus. Jesus agora, ele não exerceu nenhum dos seus atributos como Deus. Não. Gente, o dia que Deus puder mudar, ele não é Deus. Ele não é imutável. Toda dúvida teológica, quando você está assim, batendo cabeça para entender alguma coisa, aquilo que não é claro, não gaste tempo com isso. Vá ao que é claro. O que é claro? Os atributos de Deus. Leia sobre os atributos, estude sobre os atributos e o caráter de Deus. Por exemplo, há algum dilema moral. Será que Deus permitiu isso ou não? A Bíblia declara que Deus é bom. Qualquer coisa que não se encaixe no caráter de Deus, não é dele. Mas eu preciso de uma resposta? Nem sempre. O que nós não podemos é blasfemar. E criar e pintar um Deus que não existe. Por que nós estamos falando isso? Porque Jesus pede algo aqui. Como se isso tivesse sido tirado dele. Como se ele não fosse isso. Vale lembrar que no monte houve uma transfiguração. E ali houve, vamos dizer assim, pensa num teatro, tem as cortinas, né? Aí a pessoa vai lá no cantinho e só puxa um cantinho assim, e o que está escondido ali vaza por aquele cantinho que está levantado. É mais ou menos isso. Ele não perdeu, está velado. Não foi tirado, foi encoberto. Foi encoberto. Lembra? Se não fosse uma pessoa santificada por Deus, ninguém poderia se aproximar dele. Lembra Moisés? Ninguém ponha o dedo no monte, nem animal, porque o monte foi santificado. E Moisés, miraculosamente, passa 40 dias, a meu ver, sem comer, sem beber, diante de Deus, recebendo. Mas porque Deus o santificou para isso. Se a revelação de Deus vem desta forma a nós, quem pode subsistir? Se nem os seres perfeitos se veem dignos de contemplar a perfeição das perfeições, que é o Senhor. Lembra os querubins, serafins, né? 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas. Mas por que eles cobriam? Os 24 anciãos, quando vêm, se prostram. Aquela ideia tipo, nós não somos dignos. Mas nós estamos falando de seres que não são tocados pelo pecado como nós somos. Isso deve nos ensinar alguma coisa. Então Jesus aqui, ele pede ao Pai a sua glorificação. Jesus glorificou o Pai em seus milagres. Agora, uma pergunta muito clara, que nós precisamos entender para não ficar passeando na nossa mente.
o que é, na prática, o Pai sendo glorificado no Filho? Porque senão nós vamos para umas coisas bem abstratas. Jesus é bem prático. Então vamos lá. Todas as vezes em que o enviado do Pai fazia um sinal e as pessoas criam que ele era o enviado do Pai, o Pai é glorificado. Simples, assim. Ainda que não seja simples. Mas não tem um malabarismo. Não, porque havia uma áurea. Não. Todas as pessoas que davam crédito e criam nas palavras que Jesus falava, porque Jesus falava o seguinte: tudo aquilo que o meu Pai fala, eu vos transmito. Todas as pessoas que creem em Jesus dão glória ao Pai. Porque lá em 1 João 5 vai dizer que todo aquele que não crê no Filho faz o Pai o quê? Mentiroso. Então, ao crer em Jesus, o Pai é ressaltado como verdade, como verdadeiro, como digno de confiança. Então, Jesus glorificou o Pai em seus milagres e por meio dos seus sofrimentos e da sua morte na cruz. Jesus pede que o Pai lhe restitua a glória que ele possuía antes da encarnação. Pode falar, irmã. É que eu queria voltar só que eu estou aqui pensando ainda naquilo que o senhor falou. É porque eu estou pensando ainda naquilo que o senhor colocou, não sei se é só comigo, mas está um pouco difícil de eu compreender. Assim. Uhum. Então, eu até lembrei de um texto que está em Apocalipse 3:8. Acho que sobre quando o senhor falou, né? Sobre na eternidade, a Trindade não senta e planeja, e falou, isso de fato acontece. Então, por exemplo, assim, quando Apocalipse 13, 7 e 8, foi-lhes dado também, vou só pegar Pode aqui falar. para dar um exemplo, foi-lhes dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, assim, Cristo vem, ele tem a hora dele, mas acho que é isso que eu queria entender. Então, aqui ele está morto e não é uma coisa que foi planejada. Isso, nesse momento, é dessa forma. Sim. É isso que eu não estou conseguindo alcançar. Em Efésios é falado que vindo a plenitude dos tempos, né, o momento exato, ou seja, quando tudo culminava para que aquele ato específico acontecesse. Em Apocalipse 13, que você leu, né, quando fala da marca da besta e que os que não receberam, vão receber a marca, todos os que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Mas tem uma outra tradução para esse versículo, em que não fala do Cordeiro morto, mas fala do livro escrito antes da fundação do mundo. Então tem uma variante textual que pode falar ou da morte, porém, lá em Atos é dito que Herodes e Pilatos cumpriram tudo o que estava predeterminado pela mão do Pai. Este assunto, eu sei que causa, vamos dizer, interesse, mas eu vou guardar para a parte quando ele ora pela igreja. Quando ele fala, os que me deste. Porque aí eu vou entrar a diferença de predestinação, eleição, os decretos. Quando que é um pensamento fatalista, quando que não é fatalista. Se tudo está determinado, eu não vou orar. A gente entra nesse loop infinito. Isso daí eu vou guardar para a semana que vem. Aí você quiser aprender, você tem que vir semana que vem para ouvir isso daí. Mas eu vou tratar. Mas basicamente, novamente, a gente fala na eternidade, não como um lugar, mas como uma situação. Vamos pensar na situação eterna. Deus é. Eu sei que no linguajar nosso, nós falamos, Deus sempre existiu, mas existe um ponto de partida para que algo exista. Então, o ser diferente do ato, eu prefiro enfatizar o ser. Deus é. E dentro do que ele é, o conhecimento que ele tem é tudo que está nele.
Então, em Atos 17, é dito que nele nos movemos. Lembra quando Paulo está pregando para os filósofos? Criou tudo porque dele somos geração e nele nos movemos. Falando de quanto que não só Deus preenche, mas também da ideia de que o conhecimento que ele tem não é fora dele. Então, deixa eu tentar pôr de outra forma. Popularmente dito o quê? Deus olha no corredor da eternidade, dá uma espiada para saber o que alguém vai fazer. Então, se o conhecimento de Deus, isso me mostra que o conhecimento de Deus não é completo. E eu sei que tem várias vertentes filosóficas que falam de conhecimento médio, entre várias coisas que eu não quero desvirtuar do foco da aula. Mas o que eu afirmo e o que eu ensino como pastor é, assim como essa sala está cheia de nós aqui, é como se Deus visse ao mesmo tempo tudo que nós somos e fazemos o tempo que nós existimos. Ainda que esses atos não aconteçam fora dele, mas nele. Tá dando para entender, gente? Me ajuda aí, Bruno, se eu estiver falando. É difícil o negócio. Mas é porque na nossa cabeça nós pensamos do quê? Sequência. Ordem, início, meio e fim, nós temos dimensões, nós sempre pensamos assim. E aí, quando somos expostos a essas realidades que transcendem, nós tentamos usar as ferramentas que temos. Tá? É como se deixa eu fazer uma ilustração, só terminar antes que eu perca. Uma ilustração bem grotesca. É como se fosse um homem da idade da pedra que descobriu a roda, quisesse estudar como funciona um foguete. Essa é a distância que nós temos. Pois não, Maurício? Passa para ele o microfone, por favor. É como se Deus visse toda a história da humanidade como uma foto. Aham. Então ele Sim. não tem encadeamento temporal. Sim. Ele vê tudo no mesmo instante. Uhum. Então ele não tem esse encadeamento. Uma outra ilustração, sempre as ilustrações para a eternidade, para o ser de Deus, são pobres, irmãos. Não existe ilustração perfeita para o que é perfeito. Nós fazemos por tatear, por assemelhar, ou analogias, tentando nos aproximar, mas Deus está além. Deus está além. Às vezes a pessoa vai comprar um apartamento na planta. O que eles têm lá para mostrar? Tem uma maquete. Você para assim, você consegue ver toda a maquete. É pobre essa ilustração? Mas é uma forma de ajudar o nosso cérebro a entender isso. Tá? Mas deixa eu terminar aqui, só essa parte. Bom, semana que vem a gente vê isso. Então, semana que vem a gente vê Jesus ora pelos seus discípulos. Mas nessa primeira parte, o que Jesus está falando é o seguinte. Jesus não está pedindo algo que ele não tinha, como se ele fosse distinto do Pai. O que Jesus pede é algo que lhe confere igualdade, o que lhe faz igual ao Pai. Glória, o reconhecimento, a visão completa, sem, vamos dizer assim, o véu que faz com que os homens não vejam Jesus plenamente. É isso que Jesus está falando, algo que ele tinha, possuía, antes da fundação do mundo, mas que por conta da encarnação, aquilo foi velado. Para quem ser o alvo da visão ou da vista? O Pai. O ministério do Filho é atrair atenção ao Pai. E o ministério do Espírito, atrair atenção ao Filho. Mas isso a gente vai ver depois. Se tiver mais uma pergunta, pode fazer, senão dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Sim, gente. Não... Aí você fala, poxa, parece que é muita filosofia em cima. Mas pensar sobre Deus envolve o sofos. Envolve essa sabedoria. A gente tem que exercitar o cérebro nisso. Eu sei que o mal da nossa época é uma ênfase na praticidade das coisas. Coisas práticas, dinâmicas, imediatas. Coisas abstratas, densas, pesadas e que falam, poxa, não entendi nada. Eu também não quero entender, achei difícil demais.
Essa é a nossa tendência. Mas nós não podemos fazer isso com Deus. Sim, especialmente. Me fugiu uma frase que eu compartilhei no grupo da igreja essa semana, que tudo que vai acontecer, eu fico feliz porque vai acontecer o que Deus quer. Acho que alguma coisa assim. Sugestão de livro para ler essa semana, que é um livreto, eu acho que você encontra o PDF em domínio público. Procure um livro chamado Se Deus Quiser, de John Flavel. John Flavel, tá? Só pôr John Flavel, em vez de falar John Flavel, John Flavel, ou depois eu mando lá no grupo. Deve ter, sei lá, umas 30 páginas de PDF, que é uma forma até pastoral de lidar com os dilemas que acontecem e a soberania de Deus. Tá? Tem um outro livro chamado do Jerry Bridges, que é Quando a Vida Dói. Aonde está Deus quando as coisas não saem bem? Eu não lembro qual foi a editora aqui brasileira que traduziu, mas eu lembro que eu li esse livro, não me esqueço até hoje que eu estava lendo esse livro, quando a gente perdeu o primeiro filho. Daí estava ali naquela maternidade perto do Barra Shopping, eu lembro que eu estava no saguão lendo esse livro. Lembro até hoje isso. Daí estava na parte de cima lá, acho que fazendo curetagem, e eu estava lendo esse livro. Me ajudou muito, muito. Tem outros livros que mas esses dois eu acho que seria o suficiente para a gente poder entrar. Agora, se você quiser ir no outro nível de estudo, aí vão ter que ler os teólogos medievais para poder pensar mais a fundo nisso. Isso não significa que o que você tem agora não é suficiente para você adorar a Deus, não é isso. Mas quanto mais você puder pensar em Deus e procurar mergulhar nele, maior será a sua admiração por ele. Nós temos um conhecimento? Ok. Mas o tamanho do nosso conhecimento é o tamanho da admiração que vamos ter dele. Quanto mais conhecemos, mais admirados ficaremos da glória de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, rendemos graças ao Senhor por esse estudo, por essa meditação, e rogamos que nós possamos ir a fundo no conhecimento do Senhor, no entendimento da Tua pessoa, não só na superficialidade das coisas que nos deixam confortáveis em procurar saber, entender, mas até aquilo que é difícil de nossa mente aceitar, de nosso coração aceitar, mas que faz parte de quem Tu és e da Tua pessoa. Que o Senhor também nos abençoe agora, nesse momento de assembleia, que o que vamos fazer aqui também venha a ser para glória e honra do Seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Daqui 10 minutinhos nós vamos ter a assembleia.